Uns meses atrás eu passei por uma situação muito interessante. As contas aqui de casa apertadas, eu tinha feito uma viagem para o Espírito Santo, comprei um carro e a mangueira, né, que leva o líquido de arrefecimento do carro estourou. Graças a Deus eu tinha uma reserva de emergência e eu usei. E, pô, eu queria falar aqui para vocês a importância de uma reserva de emergência e como montar a sua reserva de emergência para caso um dia, né, é sempre assim, né? Pobre, quando se lasca, ferra tudo, né? É o chuveiro queima, o carro dá defeito, fundo de motor, a mangueira de líquido de arrefecimento estoura. Eu tive que chamar guincho, porque estourou, vazou o líquido todo. O carro não tinha condições de andar mais. Então, como ter uma reserva de emergência, como montar a sua reserva de emergência, o primeiro passo, tá? É você se tornar uma pessoa superavitária. E o que que é isso? É basicamente ganhar mais do que você gasta. Eu sei que isso é meio óbvio, mas não tem como a gente fazer nada se a gente não partir desse ponto. O primeiro passo para você montar a sua reserva de emergência, e essa é a dica mais importante, é você pegar, assim que cair o seu salário, você vai definir um percentual. Isso vai variar muito dependendo da sua renda, dos seus gastos, se você tem filhos. Dito isso, você vai definir, é R$ 250? Caiu o seu salário. Aqui que tá o pulo do gato. Caiu o seu salário, R$ 250 não te pertencem. Eles saem, de preferência, tenha conta em outro banco, tá? Eu tenho isso. Eu tenho o banco que eu tenho cartão e que eu concentro os meus gastos do dia a dia. E eu tenho o banco onde fica a minha reserva de emergência. Então, aqui, caiu o salário aqui, 250 para cá, não é seu. Você não tem o direito de ver esse dinheiro, a não ser que você precise numa emergência. Caiu o seu salário lá, pá. Você já sabe mais ou menos o que vai sobrar. Vai sobrar 200, vai sobrar 300, 500. O percentual que você definiu, o valor que você definiu. Aí 250, pumba, pra cá, direto. Isso evita de você olhar para sua conta, não, eu tô com o dinheiro sobrando, posso comprar um sushi. Não, eu tô com o dinheiro sobrando, posso pedir um açaí aqui, posso pedir uma pizza. Gente, eu adoro sushi, açaí, pizza, é maravilhoso, tá? E se eu não fizer isso que eu tô falando, de passar o dinheiro de uma conta para outra no começo do mês, eu caio nesse mesmo erro. Eu vou pedir açaí, eu vou pedir sushi, eu vou comprar microfone, câmera aqui pro canal. Então a gente tem que se limitar, como um jumento mesmo, colocar aquelas olheiras assim, pra gente ver só o único caminho que a gente pode seguir. O meu objetivo é montar a reserva de emergência. Ó, viseira aqui, ó. Eu vou montar minha reserva de emergência. Antes de eu falar o segundo passo aqui, por favor, deixa o like, comenta, se inscreve aqui no canal. Vai ajudar bastante. A gente está começando aqui. O próximo passo é investir esse dinheiro. Então, olha só que bacana. Você tem uma reserva de emergência, ela pode ficar parada, tá? Mas dinheiro parado, a inflação come, né? Você vê que no começo do ano a gasolina está um valor, no fim do ano está outro. No começo do ano sua conta de luz está um valor, no fim do ano está outro. Enfim, comida, café. Putz, grilo, como é que o café tá caro, né, cara? Então, olha só. Para não perder esse dinheiro que você custou a guardar, você tem que investir sua reserva de emergência. Obrigatoriamente você tem que investir. Quase obrigatoriamente. Nós vamos falar disso na próxima dica. Então, qual que é o investimento que você vai botar isso aqui? Renda fixa com liquidez diária. Pode ser um tesouro direto? Pode. Tem que tomar cuidado com o tesouro direto, porque você não consegue sacar nem sábado nem domingo e demora 1, 2, 3 dias úteis para o dinheiro cair, dependendo. Não sei como é que tá, tem muito tempo que eu não vendo tesouro direto. Mas ele demora um tempinho para cair, você não consegue vender sábado ou domingo. Então, o que eu gosto de deixar, ou é numa conta remunerada, tá? Pode ser uma conta remunerada do Inter, do Nubank, enfim, desde que você consiga sacar a qualquer momento. Porque uma emergência pode acontecer 2 da manhã, cara. Eu gosto de ter num CDB de liquidez imediata que você saca a qualquer momento, ou numa conta remunerada que você pode tirar da conta corrente, usar a qualquer momento. Esse é o investimento que você quer, que você consegue pegar e tirar a qualquer momento, consegue colocar mais e tem uma rentabilidade ok. Não precisa ser a melhor rentabilidade, até porque é muito difícil você ter um investimento
que você pode tirar a qualquer momento que rende muito. Não existe. É praticamente impossível. Então, foca ali, liquidez diária, liquidez imediata, conta remunerada. Eu ficaria nessas três opções. E a próxima dica, eu acho que a gente pode fechar o dia aqui com ela, é diversificar a sua reserva de emergência. Aí já é um passo um pouco mais avançado. Primeiro nível, pô, tem uma reserva de emergência. Pô, melhor que nada. Agora imagina o seguinte, você colocou toda a sua reserva de emergência no Tesouro Direto e os funcionários do Tesouro Direto entram em greve. Rapaz, isso aconteceu ano passado, tá? Então, por 1 ou 2 dias, as pessoas não conseguiram sacar o dinheiro do Tesouro Direto. E olha que ele demora mais uns dias para liquidar ainda, tá? Então, assim, é muito complicado esse tipo de situação. E emergência, você não pode ficar dependendo dessas coisas. Então, pô, começou a juntar uma reserva de emergência, pá, já tem mais de 1.000, 2.000, 3.000 reais. O que eu gosto de fazer? Pode arrumar o seu jeito, que você sinta confortável e confie a sua reserva de emergência nesse método. Eu gosto de ter um pouco em conta corrente. Eu tenho dinheiro parado, não rende. Fica lá 1.000, 2.000 reais em conta corrente. Tem CDB, tem Tesouro Direto. Tem gente que gosta de ter dinheiro, dinheiro físico, tem 1.000, 2.000 reais de dinheiro físico. Vai do seu jeito aí. Lembrando, quanto mais dinheiro não investido, mais você perde para a inflação, essa reserva de emergência. Por outro lado, a reserva de emergência, ela é para emergência e não é para render tanto. Então, assim, é bacana você ter uma reserva de emergência que renda, mas também é bacana você ter um dinheiro assim que, pô, o banco pode pegar fogo que, pô, eu tenho na conta corrente de outro banco, eu tenho no CDB de outro banco, eu tenho no Tesouro Direto de outro banco, enfim. Diversificar sua reserva de emergência para que nada de ruim aconteça com você, mesmo em cenários caóticos de greve de Tesouro Direto, enfim. A reserva de emergência, a reserva de emergência é a base da pirâmide dos seus investimentos, tá? Então, sem reserva de emergência, você não vai pensar em investir em ações. Sem reserva de emergência, você não vai investir em outra coisa, criptomoeda. Não, não inventa. Faz a sua reserva de emergência ali, porque isso vai te dar tranquilidade, tá? Eu falo aqui como alguém que fez errado. Eu invisto desde 2019 em CDBs e tudo mais. 2020, em janeiro, fevereiro, eu fui investir na bolsa de valores e eu não tinha muito em renda fixa, eu tinha pouquíssimo. E eu coloquei muito dinheiro em renda variável na bolsa de valores em janeiro, fevereiro de 2020. E para quem tem dois neurônios já sabe o que aconteceu em março de 2020, uma tal de pandemia, né? Então eu vi praticamente a totalidade do meu patrimônio cair, 50%, né? E eu não tinha uma reserva de emergência. Graças a Deus morava com os meus pais e estava fazendo estágio. Graças a Deus o meu trabalho como programador eu pude fazer remoto, não perdi meu emprego. Mas se eu morasse sozinho, tivesse um trabalho diferente, cara, eu poderia ter me lascado, porque eu não tinha uma reserva de emergência. Ia ser obrigado a vender as ações 50% abaixo do valor delas. E logo depois elas subiram, tá? Tipo assim, não logo depois, tipo 6 meses, um ano pra frente, elas voltaram pro patamar que elas estavam. Mas se naquele momento eu tivesse sido demitido e precisasse do dinheiro, eu ia ter que vender minhas ações pela metade do preço. Olha que loucura, né? Então, pô, a reserva de emergência, ela não só te assegura nos momentos que você tem uma emergência, uma situação que você precisa contornar, mas ela também te ajuda a manter os seus investimentos nos momentos de crise. E principalmente, se você está no momento de crise, empregado, tem sua reserva de emergência cheia, bonita, as ações estão caindo 50%, essa é a hora de você encher o bolso de dinheiro. E é ruim falar essas coisas, né? Momento de crise, crise é feio, crise é ruim, pessoas perdem empregos, mas pessoas enriquecem nas crises. E por mais que não seja muito elegante falar esse tipo de coisa, quando as ações elas caem 50%, porque alguém está precisando vender no mercado, porque alguém está com medo, porque está havendo uma pandemia, você comprar uma boa empresa por 50% a menos, porque você tem uma reserva de emergência que você consegue comprar,
Você acabou de pegar uma baita oportunidade. E essa baita oportunidade só foi possível porque você tinha a base da pirâmide, chamada reserva de emergência. Por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha excelentes resultados com seus investimentos. Por favor, deixa o like, se inscreve e comente aqui no canal. Qual que é a frase de hoje? Não tem frase de hoje. Te vejo no próximo vídeo. Falou!